Em cima desse texto que eu li, nós vamos estudar um pouquinho a preposição. A preposição é uma palavra usada para ligar. Então, ela liga uma palavra à outra. Ela não tem um significado em si, então ela faz uma ligação. Aqui no texto, vocês vão observar que existem várias palavrinhas em negritos. Essas palavrinhas que estão em negrito, elas são preposições, elas estão ligando, olha aqui, o por, ele está ligando a palavra país ao período. O de, ele está ligando período ao tempo. Então, elas servem apenas para ligar essas palavras. E aí vem a primeira pergunta. Qual é o significado da palavra por e da palavra de? Na verdade, elas não têm um significado, elas são usadas para ligação. Então, aqui, olha, vamos anotar. São usadas para ligação. Não tem um significado, tá? Elas fazem apenas essa ligação de uma com a outra e tem esse nome, preposição. Será que essas palavras poderiam ser excluídas se nós não tivéssemos essas palavrinhas aqui no texto? Será que a gente conseguiria ler? Faça o teste, releia o texto retirando as palavras destacadas. Como ele fica? Então, olha lá, vamos ler aqui um trechinho, por exemplo. Nascia a república, uma forma de governo em que um presidente é eleito para governar o país um período, tempo fixo. A gente consegue entender? Dá para entender a história? Não, né? Então, o texto fica sem sentido. O texto fica sem sentido. Então, a preposição ela é extremamente importante num texto para facilitar e entender a leitura. As palavras destacadas no texto são chamadas de preposições e têm a função de ligar, relacionar palavras de um texto ou partes de um texto. Volte ao texto e complete. Que palavras as preposições indicadas ligam? Então, o que vocês vão fazer aqui? Olha, o por. Então, vocês vão procurar onde que está o por. Ó, tem apenas um por. Esse por, ele está ligando que palavra aqui? Então, ele está ligando quem? Ó, ele está ligando país ao período. Então, vocês vão anotar na frente assim, ó. País e período. Depois a próxima, o de. O de tá ligando o quê? Olha, ele tá ligando período a tempo, tá? Então, vocês vão lá e só procurar as palavrinhas antes e depois. Então, ele tá ligando período e tempo. Só que tem outro de, e aí vocês vão anotar o outro também. E esse de tá ligando quem a quem? Tá? E esse tá ligando quem a quem? Então, vocês vão continuar. E o com? O com tá ligando que palavrinha? Olha aqui o com. Então, vocês vão fazer igual eu fiz aqui, ó. Vocês apenas vão completar, tudo bem? Agora, aqui na página 33, o exercício 2. Leia o texto do quadro. Preposição é a palavra que liga dois termos e indica o tipo de relação que existe entre eles. Exemplos, então é aquilo que eu já falei para vocês, a preposição serve para ligar uma palavra a outra. Então, ela serve de direção, viajou para Pernambuco, para indicar uma direção, para onde está indo. De origem, voltou de Minas Gerais, quer dizer, voltou de onde, de que origem ele era. De instrumento, faça a prova caneta, né? De posse, perdeu o livro do menino, de quem era. De lugar, mora em São Paulo. Mas nesse momento não precisa se prender a isso. Eu quero apenas que vocês saibam que a preposição ela serve como ligação. Leia as frases e responda se as preposições em destaque estabelecem relações de tempo, direção, lugar, posse, origem, finalidade ou outra coisa. Então, aqui, por exemplo, ó, a letra A. Um presidente é eleito para governar o país por um período de tempo.
Esse por está indicando o quê? Ó, por um período fixo. Desculpa, eu falei errado. Então, esse por, ele está indicando um tempo, né? Por quanto tempo? Então, esse por está indicando o tempo. E aqui, o café era o principal produto de São Paulo. E esse de está indicando o quê? O que daqui? Ele está indicando o quê? De São Paulo, de que lugar? Então, ele está indicando lugar. Mas não precisam se prender, eu apenas quero que vocês saibam que preposição são essas palavrinhas que ligam, que se não tivesse elas, o texto não teria sentido. A atividade